Meus irmãos, nós estamos no quinto capítulo do livro do A.W. Pink e hoje nós vamos falar sobre a supremacia de Deus. É uma delícia estudar os atributos de Deus. Não sei se os irmãos pensam a mesma coisa, mas é um desfile de grandeza, né, de majestade, de magnificência, de amor, de bondade, de todas as coisas que nós buscamos como criaturas e que por causa do nosso pecado, às vezes não sentimos, e é o conjunto de todas as coisas, meus irmãos, que as pessoas que ainda não conhecem Jesus também buscam, mas não conseguem achar, porque essas coisas só existem em Cristo. Né? Eu queria ler com os irmãos o Salmo 103, verso 19. Salmo 103, verso 19. A palavra diz assim: O Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e, como rei, domina sobre tudo o que existe. Ele é o rei que domina sobre tudo que existe. Senhor, nós vamos hoje falar da tua supremacia e eu quero pedir que o Senhor nos dê uma boa palavra, uma boa pregação, para que haja proveito espiritual na vida de todos nós, para nós sermos moldados à imagem de Cristo e para nós agradarmos ao teu coração. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, é nítido que a sociedade atual está longe de Deus. É interessante, irmãos, porque quando a gente lê algum livro de algum autor de séculos passados, eles escrevem dando a impressão de que isso acontecia lá. Só que para nós a realidade é essa. Quando você lê um livro desses caras, um livro de doutrina, né, um livro bem doutrinário, bem teológico, você imagina que aquilo que você está lendo fosse a realidade deles. Mas eles mesmos reclamavam, quer dizer, a realidade acho que é meio igual em todas as épocas, né, por causa do pecado. Mas, de qualquer maneira, meus irmãos, não se pode negar que a situação hoje é bastante complicada. Né? Houve, ao longo do tempo, já algumas vezes já comentei isso aqui com os irmãos, um crescimento daquilo que se chama humanismo. Isso é uma doutrina que visa a exaltação do homem como sendo ele suficiente em si mesmo para deliberar e para viver e etc e tudo mais. Essa doutrina, meus irmãos, ela teve lugar com o cansaço, deixa eu dizer dessa maneira, com o cansaço do povo, eu digo do mundo inteiro, o cansaço do povo com a doutrina da Igreja Católica Romana que oprimia demais durante todo o tempo da Idade Média, né, considerando o século V até o século XV, e uma resposta a esse cansaço, né, a toda a frustração que essas doutrinas da Igreja Romana gerou, esse cansaço, como resposta, o humanismo cresceu. Vamos largar esse negócio de Deus, porque esse negócio está nos cansando, e vamos nos virar entre nós mesmos. Né? Então, o humanismo tem esse princípio, esse início. Agora, com o afastamento, meus irmãos, da pessoa de Deus, existe também um afastamento da palavra de Deus. As pessoas não querem saber de Deus e começam a não querer a palavra de Deus. Onde está a Bíblia, né? Onde está tudo que nós precisamos saber a respeito do Senhor, que o Senhor nos permitiu saber a respeito dele, para a glória dele, para o nosso benefício. Existe uma corrente hoje de pensamento chamada liberalismo teológico. Esse liberalismo teológico, meus irmãos, ele não considera a Bíblia como inerrante, infalível, inspirada por Deus. Então, isso é uma consequência do humanismo que começou a ver o homem como mais importante do que o próprio Senhor. Isso chegou na palavra do Senhor e a palavra também é desprezada, né? Meus irmãos, vamos considerar que numa igreja que não seja adepta do liberalismo teológico, uma igreja séria,
Vamos considerar que mesmo ali existam pessoas, meus irmãos, que hoje têm dificuldade de enxergar o Senhor como a Bíblia diz que o Senhor é. Muitas vezes por causa de uma falta, muitas vezes por causa da falta de preparação dos próprios líderes, que não dão um alimento espiritual que supra a necessidade da alma das suas ovelhas, pela falta de preparo teológico deles. Isto é comuníssimo. No Brasil é comuníssimo isso. De maneira, meus irmãos, que a pessoa não quer se afastar de Deus, mas ela tem uma ideia errada a respeito de Deus. Essa série de pregações que nós estamos fazendo no livro do A.W. Pink, meus irmãos, se presta, entre outras coisas, a nos alertar sobre esse perigo e a nos fazer caminhar minimamente, meus irmãos, num caminho correto, pensando a respeito de Deus, aquilo que Deus quer que nós pensemos a respeito dele. E isso é fundamental para nós pensarmos a nosso respeito o que é correto a nosso respeito, porque o padrão que nós temos de nós mesmos é Cristo. Nós nos compararmos uns aos outros é um horror. Isso nos levaria certamente ao pecado de nós acharmos que o outro é pior do que nós. Mas quando nós nos comparamos com o Cristo da Bíblia, nós somos obrigados a nos humilhar, porque Ele é maravilhoso. Deus não é um igual a nós, irmãos. Deus não é igual a nós. Ele é diferente de nós. Mas, da forma como hoje, que eu estou dizendo, nesse contexto, nesse cenário de humanismo, de liberalismo teológico, existem, meus irmãos, aqueles que dizem a respeito de... Mas vejam, meus irmãos, se é cabível uma coisa dessa. Se refere a Deus como aquele lá de cima e outras coisas semelhantes, que desembocam, né, essas formas de as pessoas se referirem a Deus, desembocam em orações do tipo: vamos colocar Deus na parede, ou vamos determinar alguma coisa. Entendem, meus irmãos, onde está o risco? Quer dizer, uma pessoa que chama Deus de aquele lá de cima não entendeu quem é Deus. Ele não pode falar isso. E alguém que diz que vai determinar alguma coisa, Senhor, em nome de Jesus eu determino, também não entendeu. Mas todos os irmãos aqui sabem que isso acontece, isso é verdade e isso é comum, né? Para nós entendermos quem Deus é, nós precisamos ir na ortodoxia, né? O que é essa palavra ortodoxia? Vem de duas palavras gregas e quer dizer um louvor correto, um elogio certo, justo a respeito de Deus. Isso é ortodoxia. Quando se fala de ortodoxia bíblica, nós estamos falando de princípios, conceitos e doutrinas que correspondem ao que está escrito na Bíblia. Isso é o correto. Vejam o que está escrito no Salmo 50, versos 21 e 22. Está escrito assim: pensavas que era como tu. O Senhor não é como nós. Ouvi, pois, isto, vós, que vos esqueceis de Deus, para que não vos façais em pedaços, sem haver quem vos livre. O Senhor não é um de nós, meus irmãos. Ele é diferente de nós. Jó nunca pensou, né, que ele fosse igual a Deus, mas só para os irmãos verem, porque Jó era um homem reto, sincero temente a Deus, que se desviava do mal, nas palavras do próprio Senhor. Mas vejam, meus irmãos, que no final do livro, ele sendo crente como ele era e tendo passado por tudo que passou, sem pecar contra o Senhor, porque a palavra fala isso, que em tudo isso não pecou Jó com seus lábios, no final de tudo, ele fala um monte de coisa durante o livro, né, meus irmãos? Tem alguns diálogos entre ele e os amigos dele, e os amigos da onça, né, meus irmãos? Mas no final do livro ele fala assim: eu falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Isso é porque ele era um crente. Vamos considerar que nós aqui somos crentes. Vê como nós estamos distantes de termos um entendimento bom, correto, perfeito, a necessidade de estudar para sempre chegarmos a bom termo quando nós pensamos na pessoa de Deus, né, e no relacionamento que nós temos com Ele. O Senhor, meus irmãos, ele não pode ser compreendido pelo ser humano com a inteligência e a sabedoria que tem, embora a inteligência e a sabedoria que nós temos venham do Senhor, são atributos dele que o Senhor nos
nos deu, mas de qualquer maneira, meus irmãos, os atributos estão manchados pelo pecado. Nós precisamos do Espírito Santo de Deus para nós entendermos realidades espirituais. Veja a dificuldade, irmãos, nós não podemos. As pessoas estão perdidas, estão no humanismo, liberalismo teológico, seja racionalismo, seja lá o que for. Agora, os que estão dentro, vejam, meus irmãos, como nós dependemos, temos que ser dependentes do Senhor. 1 Coríntios 2, 14 e 15 fala assim, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las. Não pode. O homem natural, quer dizer, o homem sem Cristo, não pode entender as coisas de Deus, porque elas se discernem espiritualmente. Agora, aquele que é espiritual, isso é, aquele que tem o Espírito de Deus, esse discerne bem tudo. E ele de ninguém é discernido. Deus, meus irmãos, ele não tem fraqueza. Aqui começa, irmãos. Todos esses atributos sobre os quais nós temos pregado esses últimos domingos, meus irmãos, nos levam a pensar, e eu gostaria que os irmãos tenham sido levados a pensar sobre a grandeza de Deus, irmãos, sobre a independência de Deus com relação a qualquer criatura. Deus não tem fraqueza, ele não se dobra diante de criatura alguma, ele não age baseado em sentimento. Deus age baseado na sua vontade. E a vontade que Deus tem é de exaltar o Filho dele. Tudo que ele fez, e hoje nós vamos ver como ele é soberano e supremo em todas as coisas que ele fez, faz e vai fazer. Tudo ele fez, faz e vai fazer para exaltar o Filho. A palavra diz assim em Efésios 1:11, aquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. Agora, olha o que ele faz. Ele é movido pelo eterno propósito que ele fez em Cristo Jesus, nosso Senhor, que é Efésios 3:11. E Efésios 1:10 fala assim, a vontade dele é de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Meus irmãos, desde o começo, Deus nos criou para nós termos comunhão com ele. Mas ele foi espírito, eternamente ele é um espírito. Ele nos fez de carne. Então, nós temos uma dificuldade de enxergar espírito. Nós não enxergamos. Então, meus irmãos, eternamente o propósito do Senhor foi de enviar o seu Filho. O propósito do Senhor foi de enviar o seu Filho, homem, como um homem encarnado. E aí nós sabemos o que Jesus fez. Ele morreu, ele ressuscitou, ele ascendeu, subiu aos céus, está à destra do Pai e ele é um homem hoje. Ele é o Deus homem. Ele está sentado à direita do Pai. Qual a importância disso, irmãos? Porque um dia nós vamos também para esse lugar onde ele está. Existe uma promessa de que nós vamos assentar no trono dele, assim como ele venceu e se assentou no trono do Pai dele. Nós vamos vê-lo glorificado e nós vamos ter um corpo glorificado. E nós, olhando para Cristo, irmãos, nós vamos estar vendo a essência do Pai, porque ele falou, aquele que vê a mim, vê o Pai. Então vocês entendem que desde a eternidade está passando toda a história vai chegar a um final, e o propósito da história, meus irmãos, é que nós lá na frente cumpramos aquilo que Deus queria que fosse lá no começo, que nós tivéssemos comunhão com ele. Toda a história existe para este fim. Como é que o homem pode decidir alguma coisa se ele não tem ideia disso, irmão? Ele é o supremo soberano sobre tudo e todos, e sobre todos os processos que existem em todo o universo. Olha com relação à vida. Bom, Hebreus 1:3 fala assim, ele sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Com relação à vida do ser humano, olha o que está escrito. O Senhor é o que tira a vida e a dá. O Senhor é o que faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. Deuteronômio 1 Samuel 2:6. Agora veja Deuteronômio 32:39. Vede agora que eu, o Senhor falando, eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape das minhas mãos. Vocês entendem, meus irmãos? Ele tem nas mãos dele a prerrogativa de fazer o que quiser. Ele é o dono de todos os processos. Deus é aquele que fez uma aliança com o Filho
como acabei de falar, para que o Filho reine sobre tudo e todos, até que o último inimigo que há de ser vencido, que é a morte, seja efetivamente vencido. É o que está escrito em 1 Coríntios 15, 25. Porque convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. Todas as coisas o Pai sujeitou nas mãos do Filho. Agora, meus irmãos, é interessante que nós temos que entender o seguinte. Jesus, ele é o rei desde sempre, ele é Deus, né? Ele é Deus. Mas no plano de Deus, meus irmãos, no plano que o Pai fez com o Filho, nessa aliança que houve entre o Pai e o Filho na eternidade e que se cumpre na história, havia necessidade do Filho passar por tudo quanto passou e fazer tudo quanto fez para que subisse ao céu e fosse coroado Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Onde está a coroação dele? A coroação dele, meus irmãos, está em Apocalipse, capítulo 5. No Apocalipse capítulo 5, a palavra diz, meus irmãos, que havia alguém no trono, o Pai, e um livro selado por dentro e por fora, com 7 selos, e não havia ninguém que fosse digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E João começou a chorar, meus irmãos, porque na teologia considera-se, meus irmãos, que esse livro seja o livro em que são revelados os mistérios da história, o propósito de Deus, que nós estamos esperando ver revelados. De maneira, meus irmãos, que um dos anciãos chega para João e fala: João, para de chorar, você não precisa chorar, porque já tem alguém que venceu para abrir o livro e desatar os seus selos. Aí João vê um cordeiro como havendo sido morto, e esse cordeiro vai até a mão daquele que está sentado no trono e toma o livro da mão desse que está sentado no trono e começa a desatar os selos, e o capítulo 6 começa com a abertura dos selos. Esta hora em que ele tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono significa a coroação de Cristo. Ali ele foi coroado Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ali o Pai entregou para ele o domínio da história e o reinado sobre toda a história. Veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. E lá em Hebreus 2:8 fala assim: todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Esse momento é o momento em que o Pai passa para o Filho o governo de todas as coisas. Por que que ele passou para o Filho? Porque o Filho fez, de uma forma como ninguém fez, tudo que o Pai queria. A obediência de Cristo foi total. Foi uma tal obediência até a morte de cruz, como está escrito no livro de Filipenses, capítulo 2, verso 8. Meus irmãos, vocês conseguem entender que todo esse plano não envolve participação do homem? Eu citei um monte de versículos e eu sempre digo o seguinte: eu não gostaria que alguém saísse da igreja dizendo assim: não, o pastor Cláudio falou isso, aquilo, é melhor que... Não, na Bíblia está escrito assim, assim, e o pastor Cláudio diz que na Bíblia está escrito, é melhor. É melhor a Bíblia falar do que eu falar. Vocês conseguem entender, meus irmãos, que há uma aliança entre as pessoas da Trindade e como eles têm um propósito, e como eles são todo-poderosos, não há como esse propósito não há como ele se frustrar, não pode se frustrar esse propósito. De maneira, meus irmãos, que, com relação ao Pai, é completamente fantasioso, meus irmãos, que qualquer pessoa da Trindade possa ser frustrada com relação à parte do plano que lhe cabe, porque, como eu já disse, estou cansado de dizer aqui para os irmãos, você pode entender a Trindade do ponto de vista ontológico, quer dizer, do ponto de vista da essência das 3 pessoas, e a essência das 3 pessoas é a mesma. Eles são da mesma essência, são absolutamente iguais na essência do seu ser. Mas, do ponto de vista do plano da salvação que eles elaboraram, eles têm funções diferentes. Isso quer dizer, na economia de Deus quer dizer, no plano da salvação, cada um tem uma função diferente. Nenhum deles pode ser frustrado na parte do plano que lhe cabe. O Pai, por exemplo,
O plano do Pai, meus irmãos, que é tudo isso que eu venho falando para os irmãos, ele não pode ser alterado. Os nossos planos se alteram toda hora, né? Mas o plano de Deus não. Ele não está sujeito àquilo que normalmente as pessoas chamam de livre-arbítrio. Não é possível que o plano de Deus seja alterado porque uma pessoa usa alguma coisa que pode alterar o plano de Deus. Meus irmãos, essa semana tem várias formas. Eu já falei muitas vezes sobre livre-arbítrio aqui, inclusive em pregação, mas essa semana me ocorreu mais uma coisa sobre livre-arbítrio. Os irmãos estão entendendo, desde o início da pregação, eu estou falando o que Deus queria aqui, que vai se completar na eternidade lá. Irmão, nenhum de nós aqui, nenhum de nós sabe o que é eternidade. Nenhum de nós sabe o que é eternidade. Como é que nós vamos decidir alguma coisa sobre a eternidade, meus irmãos? Me diga. Me diga se é melhor lá em Tóquio, no Japão, a avenida ter mão para lá ou mão para cá. Você já foi para Tóquio alguma vez, irmão? Você sabe onde fica Tóquio, o que acontece em Tóquio. Como é que nós vamos meter o nosso nariz na eternidade, decidindo isso ou decidindo aquilo, decidindo o nosso destino eterno? Nós não temos capacidade, não existe esse tal de livre-arbítrio. Bom, isso com relação à vontade do Pai. Com relação a Cristo, meus irmãos, ele fez um sacrifício na cruz do Calvário. Ao contrário do que muita gente fala, meus irmãos. Ele não fez o sacrifício por todas as pessoas, de tal maneira que, depois que ele eventualmente tivesse feito o sacrifício por todos, uns aceitam o sacrifício, outros não aceitam o sacrifício, eu quero, eu não quero. Isso não é uma feira, meus irmãos. Jesus morreu por aqueles por quem ele tinha que morrer e todos aqueles por quem Cristo morreu vão ser salvos. Isso é Deus falando. O Espírito Santo de Deus, meus irmãos, ele convence do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, convencer do pecado, da justiça e do juízo não é uma sugestão que o Espírito Santo de Deus faz. Olha, filho, deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu estou dando uma sugestão. Será que você não gostaria de se arrepender? Não é isso, irmão. Não existe isso. Nós estamos falando de Deus cumprindo o plano eterno com relação a coisas eternas. Quando o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo, ele está fazendo algo que é absolutamente eficaz. Todas as pessoas que o Espírito convence do pecado, da justiça e do juízo vão crer no sacrifício de Cristo. O Pai elegeu fulano, beltrano e ciclano. Jesus morreu por fulano, beltrano e ciclano e o Espírito convence fulano, beltrano e ciclano. É a obra da Trindade na criação que é dela. A Trindade é dona de toda a criação. A palavra diz, meus irmãos, que nós somos diante dele como vasos de barro. Lá em Jeremias 18:6, a palavra diz assim: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel. O Senhor mandou Jeremias descer à casa do oleiro e Jeremias ficou de olho no oleiro. Aí o oleiro estava fazendo um vaso lá, de repente quebrou o vaso. Quebrou o vaso, aí o oleiro começou a fazer outro vaso, porque aquele tinha quebrado. Aí o Senhor fala isso: eu não poderei fazer de vós como fez esse oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Meus irmãos, aonde que o barro define alguma coisa? Não entendo. Não é razoável que o ser humano tenha... Nós somos beneficiários, meus irmãos, de tudo que o Senhor fez. Nós não somos participantes na operação da salvação. Nós não somos. E quando nós entramos com fé e arrependimento. Eu sempre digo, é uma equação matemática. Arrependimento mais fé é igual a conversão. Essa é a parte que nos cabe no plano da salvação. E arrependimento e fé são dons que Deus nos dá. Então, quer dizer, Deus fez todas as coisas, inclusive os dons que Ele nos dá para que nós respondamos a Ele mesmo. A fraqueza da criação, como barro, contrasta com o poder do Criador. O Paul Washer, meus irmãos, ele faz uma figura, ele faz uma ilustração que é muito interessante. Vamos imaginar que toda a criação, todo o universo, todos os planetas, dizem, né, os cientistas, que existem centenas de bilhões de galáxias
e cada galáxia tem centenas de bilhões de estrelas. Vamos imaginar que tudo isso se revolte contra o Senhor, todos os anjos se revoltem contra o Senhor, e todos os seres humanos que já existiram, existem e vão existir se revoltem contra o Senhor. Meus irmãos, se nós juntarmos toda a força de tudo isso, vai ficar parecendo com um mosquito querendo tirar o Monte Everest do lugar, irmãos. Porque ele é uma rocha inabalável. Este é o poder supremo de Deus em relação ao que nós somos, em relação ao que a criação é. E a palavra diz, meus irmãos, sabe, se todo mundo se ajuntasse contra o Senhor, sabe qual seria a reação do Senhor, meus irmãos? Eu vou ler o versículo. O Senhor iria rir. Salmo 2. Por que se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes juntos se mancomunam contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aquele que habita nos céus se rirá. O Senhor zombará deles. Então lhes falará na sua ira e no seu furor os confundirá. Não existe poder contra o poder do Senhor, meus irmãos. Hoje nós lemos aqui um pedaço de 1 Crônicas 29, lemos aqui hoje 1 Crônicas 29, acho que lemos, né, um pedaço, né? Tua é, Senhor, a magnificência e o poder. Tua é, Senhor, do Senhor é tudo isso que eu vou dizer. A magnificência, o poder, a honra, a vitória, a majestade, porque teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, ó Senhor, teu é, Senhor, o reino, e tu te exaltaste sobre todos como chefe, e riquezas e glória vêm de diante de ti, e tu dominas sobre tudo, e na tua mão há força e poder, e na tua mão está o engrandecer e dar força a tudo. Segundo Crônicas 20, verso 6, fala assim: pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder. Não há quem te possa resistir. E o texto, meus irmãos, do qual eu gosto muito, Daniel 4,35, fala assim: todos os moradores da terra são reputados em nada e segundo a sua vontade ele opera. Segundo a vontade de Deus, meus irmãos, ele opera com o exército do céu e com os moradores da terra. Ele faz o que ele quiser. Não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? De maneira, meus irmãos, que não há contra o Senhor, não existe sabedoria contra o Senhor, não existe inteligência contra o Senhor, não existe conselho, quer dizer, plano nenhum que se possa fazer contra o Senhor para subsistir. Lá no livro de Isaías fala assim: os ímpios não têm paz, não há paz fora do Senhor. Eu estou falando, meus irmãos, de prioritariamente, agora há pouco falei até do universo, coisa e tal, mas prioritariamente falei de pessoas, né? De seres morais como nós somos, mas o mundo inanimado, a Bíblia também fala sobre a supremacia de Deus sobre o mundo inanimado. Eu só vou citar: as águas do Mar Vermelho se abriram, ele tem poder sobre as águas do Mar Vermelho, Êxodo 14, 21. As águas do Rio Jordão também, quando eles foram entrar na Terra Prometida, as águas do Rio Jordão abriram. A terra, meus irmãos, quando teve uma rebelião de 3 homens, chamado Coré, Datã e Abirão, tinha mais um chamado On também, né? As famílias desses homens, esses homens, foram tragados pela terra. A terra abriu a boca e engoliu esses homens vivos. O sol parou para Josué concluir uma vitória sobre os inimigos. Estava chegando o finalzinho da tarde, Josué pediu para o sol parar para ele acabar de matar todo mundo. O sol parou. Esse mesmo sol que voltou 10 graus quando Ezequias pediu um sinal ao Senhor, e aí o sol voltou 10 graus. Você já imaginou, irmão? Que horas são? 11h15 da manhã. E agora? 9h30. O sol voltou. Outra coisa, um machado de ferro flutuou. Segundo, o fogo não queimou Ananias, Misael e Azarias, também conhecidos como Sadraque, Mesaque e Abednego. Vocês entendem, meus irmãos, que
tanto no mundo animado como no inanimado, o Senhor é supremo, soberano sobre todas as coisas. Bom, se ele é tão supremo e soberano, meus irmãos, por que as pessoas conseguem desobedecer a Deus e nada acontece? A palavra lá em Eclesiastes 8:11 fala assim: visto como não se executa logo o juízo sobre a má obra, por isso o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto para praticar o mal. Você já imaginou, meus irmãos, se cada pecado, vamos dizer que Deus tratasse aqueles que estão querendo enganar como ele tratou Ananias e Safira? As igrejas estariam cheias hoje, irmãos. Estariam cheias de gente, por medo. Mas normalmente não é assim. Aconteceu na história meia dúzia de vezes. Mas o ímpio às vezes peca e fica por isso mesmo. Dá a impressão de que fica por isso mesmo. Então como é que o homem, se Deus é tão supremo e tão soberano, por que é possível desobedecer a Deus e aparentemente a coisa ficar barata? Irmão, isso não está barato, isso faz parte também do plano de Deus. Ele é soberano sobre todas as ações dos homens. A supremacia sobre a vida de cada um de nós aqui é do Senhor. Ele age e decreta as coisas que nós vamos viver, porque ele quer que nós cheguemos a determinado ponto. Ele quer que pessoas sejam salvas e ele quer que pessoas sejam perdidas. É por isso que vão existir pessoas salvas, por isso que existem pessoas salvas e vão ser salvas, e é por isso que existem pessoas perdidas que vão ser perdidas. Porque ele quer. Então, meus irmãos, é um engano pensar que vai ficar barato. Não vai ficar. Nós estamos falando, meus irmãos, de desobediência com relação à vontade revelada de Deus, também chamada de vontade preceptiva. Preceptivo com relação a preceito. Quer dizer, os homens desobedecem ao que está escrito na Bíblia. Nós desobedecemos também, meus irmãos. Nós desobedecemos também. Então, Deus revela a vontade dele perfeita, o Senhor Jesus cumpriu todas as coisas da palavra, mas os seres humanos desobedecem. Podem desobedecer. Mas tem uma outra vontade, meus irmãos, que é chamada na teologia de vontade secreta ou vontade decretiva. Isso nós não conhecemos, por isso é vontade secreta. Lá em Deuteronômio 29 fala assim: as coisas reveladas são para nós e nossos filhos para sempre, mas as encobertas são do Senhor. Então, se as reveladas são para nós e nossos filhos, então vamos viver por elas e tentar obedecer. Mas Deus tem uma vontade que ele não revelou, meus irmãos. E a vontade dele coincide com tudo aquilo que todo mundo vai ver no dia que Jesus voltar para fazer o juízo final, para mandar um grupo para os novos céus e para a nova terra e mandar outro grupo para o lago de fogo e enxofre. Nesse dia, aquilo que estava encoberto vai ser revelado. A vontade que hoje é secreta deixará de ser secreta. Então, quando nós pensamos que podemos desobedecer ao que está escrito na Bíblia e que não vai dar em nada, irmão, vai dar. Outra forma, meus irmãos, de dizer a mesma coisa é lendo aqui Joel 2, versos 10 e 11. Prestem atenção. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus. O sol e a lua se enegrecerão e as estrelas retirarão o seu resplendor. Então, um cenário parecido com esse também está lá em Apocalipse, né? E o Senhor levanta a sua voz diante do seu exército, porque muitíssimos são os seus arraiais. Porque poderoso é, executando a sua palavra, porque o dia do Senhor, é esse dia que Jesus vai voltar, é grande e muito terrível, e quem o poderá sofrer? Portanto, meus irmãos, seria muito prudente se nós, entendendo a supremacia de Cristo sobre todas as coisas, tivéssemos uma postura como a que nos ensina o apóstolo Tiago, que era irmão de Jesus, né? Ele diz assim: Ei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Aí Tiago ensina assim: em lugar disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isso ou aquilo.
é um bom modelo de oração, meus irmãos, porque lá em Provérbios fala assim, o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. 16:9 de Provérbios. De maneira, meus irmãos, que nós que somos do Senhor, seria bom que nós fôssemos humildes o suficiente para reconhecer a supremacia de Cristo, o chamado amoroso do Senhor sobre nós, de maneira que o Senhor se agrade na nossa humildade, irmãos. Nós não podemos bater de frente com o Senhor. Meus irmãos, há um chamado do Senhor, bondoso, amoroso, diz o seguinte, está lá em Joel 2, 12 e 13. Ainda assim, agora mesmo, diz o Senhor, mesmo, meus irmãos, com toda a dureza de coração que tem traspassado o coração da humanidade nesses tempos que nós estamos vivendo, o chamado do Senhor é esse. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo, e tardio em irar-se, e grande em beneficência e se arrepende do mal. A nossa humildade, meus irmãos, se percebe quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e a nossa miséria. A nossa humildade, meus irmãos, não é uma coisa piegas, né? Não, eu não sou digno disso. Não, não quero essa homenagem. Isso não é humildade, irmãos. Humildade a que a Bíblia se refere a palavra diz que o Senhor era humilde de coração. Isso quer dizer, ele reconhecia que o Pai era quem mandava e ele estava aqui para obedecer à vontade do Pai. A nossa humildade se revela quando nós reconhecemos a grandeza de Deus e a nossa miséria. Jó fala uma coisa tão interessante, irmãos. Ele fala assim, porventura, segundo a grandeza do seu poder, ele contenderia comigo? Não. Antes o Senhor cuidaria de mim. Meus irmãos, se nós nos dobrarmos diante da supremacia dele, o Senhor vai cuidar de nós, irmãos. Cuidar de nós. Eu quero encerrar dizendo o seguinte, irmãos. Só há significado na vida quando nós cumprimos o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para determinada coisa. Eu sempre dou o exemplo, irmão. Você compra um ventilador, chega em casa, o ventilador não tem as hélices. Me diga para que serve esse ventilador, me diga. Porque o propósito dele é girar aquelas pás para fazer vento. De maneira, meus irmãos, que o propósito de Deus para nós é que nós sejamos dependentes dele. Ele nos criou para nos beneficiar, meus irmãos. Quando nós falamos da nossa dependência, quando nós falamos da nossa pequenez, que hoje é um palavrão para o mundo, né? Falar que nós não somos nada diante de Deus. As pessoas querem tirar Deus. Não, cada um tem a sua vida. Cada um é dono do seu nariz. Irmão, você não foi criado para ser dono do seu nariz, irmão. Você, dono do seu nariz, é o pior dono que você pode ter. Nós fomos criados para sermos do Senhor. Ele é o nosso dono. A nossa recompensa, meus irmãos, eu quero encerrar dizendo isso, a nossa recompensa não vai ser, e aqui eu retiro isso aqui de um pensamento que o John Piper faz no vídeo sobre a supremacia de Cristo. Ele fala, a nossa recompensa, a melhor coisa que pode nos acontecer, meus irmãos, não é irmos para Jerusalém Celestial. A nossa melhor recompensa não é ver todo o ouro que vai ter na Jerusalém Celestial. Não vai ser a comunhão que nós vamos ter na Jerusalém Celestial. Não vai ser a eternidade que está diante de nós. A recompensa, irmãos, vai ser nós olharmos para a face do Cordeiro. Nós fomos criados para ver Deus. Nós fomos criados para vermos o Filho de Deus que é igual a Deus. Vendo-o, nós vamos estar vendo o Pai. Nós fomos criados para isso. Nós fomos criados não para termos uma relação fundamental com a criação, mas com o Criador. Quer dizer, irmos para Jerusalém Celestial, gozarmos a comunhão, vermos a fonte da água da vida, a árvore da vida, as ruas de ouro, isso é um acréscimo ao que é fundamental. Fundamental, irmãos. O que vai encher a nossa alma no céu não é rua de ouro. O que vai encher a nossa alma
nos novos céus, na nova terra, é a presença do Cordeiro. E mais do que isso, irmão, nós vamos ver o Cordeiro tendo um corpo semelhante ao dele, sendo semelhante ao dele. Mas também o nosso corpo glorificado não é um fim. O fim é, o fim no sentido de finalidade. A finalidade é vermos o Cordeiro, irmãos. Esta é, meus irmãos, a recompensa para aqueles que reconhecem a supremacia de Deus em todas as coisas, não estão preocupados em trilhar o caminho da sua vida, desconhecendo quem Deus seja, ou desobedecendo voluntariamente ao Senhor, não. E isso está separado, meus irmãos, para aqueles que se dobram diante do Senhor, reconhecem que Ele é o Criador, reconhecem a distância que existe entre Ele próprio, o pecador, e o Criador, e se dobram e vivem para o Criador. Deus nos abençoe com essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo.